Olá, que bom ter a sua companhia para mais uma exploração aprofundada. Hoje a gente vai investigar um tema universal, né? A busca por propósito. E nossa análise vai ser baseada num material bem fascinante que a gente recebeu, chamado Propósito Estoico, Virtude Além dos Resultados. A gente vive numa cultura que, nossa, parece quase obrigar a gente a encontrar nossa paixão, deixar um legado, sabe? Só que essa pressão toda por resultado grandioso, ela pode deixar a gente bem fragilizado quando, sei lá, a vida não sai como a gente planejou. E é bem aí que entra o estoicismo, essa filosofia antiga. Ela aponta para uma direção diferente. A ideia não é tanto descobrir um propósito lá fora, sabe? Mas sim cultivar uma orientação interna, um jeito de ser e agir aqui dentro. A nossa missão aqui hoje é tentar entender como essa visão milenar pode oferecer um caminho mais firme, talvez, mais resiliente para encontrar significado. Um caminho menos dependente do que acontece lá fora, sabe? Dos aplausos, dos fracassos. Ok, vamos desvendar isso. Exato. E vale a pena rapidinho situar o estoicismo, né? A gente está falando de uma escola filosófica lá da Grécia e Roma antigas, muito focada na prática, na ética, na lógica. O objetivo deles era alcançar a ataraxia, que é tipo uma serenidade, uma tranquilidade mental profunda. E como eles chegavam lá? Principalmente cultivando a virtude e a excelência do caráter e aceitando que a gente não controla. O ponto central que a fonte que a gente analisou explora é justamente esse. Para eles, o propósito não era atingir meta A ou B, sabe? Mas sim a qualidade do nosso caráter e das nossas ações. Figuras como Zenão, Epicteto, Sêneca, até o imperador Marco Aurélio são as vozes dessa tradição. Ótimo ponto de partida. Então, como é que eles construíam essa visão interna de propósito? O material que a gente tem aponta para um primeiro pilar, que é essencial: viver de acordo com a natureza. E aqui é importante, né? Natureza para eles não era tipo selva, instinto bruto. Era a nossa natureza humana mesmo, a capacidade de raciocinar e a nossa tendência natural a viver em sociedade. O Zenão, que fundou a escola, disse isso: o objetivo da vida é viver em acordo com a natureza. Eu gosto da analogia que o material traz. Pensa num músico excelente. O objetivo não é só tocar as notas certas, né? É buscar uma harmonia profunda, com o instrumento, com a música, consigo mesmo. Da mesma forma, a gente, como ser racional e social, buscaria essa harmonia interna, alinhar as ações com a razão, com a capacidade de contribuir para a comunidade. É um ajuste constante, né? O fascinante aqui é como essa premissa simples já muda tudo, né? Se o objetivo é viver segundo a nossa natureza racional e social, então, bom, a gente precisa usar a razão para entender o mundo, nosso lugar nele, e principalmente para desenvolver as virtudes. A sabedoria para entender o que é bom, mal, indiferente. A coragem para agir certo mesmo com medo. A justiça para tratar os outros bem. E a moderação para lidar com desejos e medos de forma equilibrada. Essas virtudes seriam a expressão máxima da nossa natureza, sabe? O Marco Aurélio, que a fonte cita, fala da parte governante da alma, nossa capacidade racional e moral como a nossa fortaleza interna. É nesse centro de comando que o propósito estoico se firma, não lá fora nas circunstâncias. Isso me leva direto para o segundo pilar que a nossa fonte destaca: a virtude como fim em si mesma. Essa é uma ideia forte. Para eles, essas 4 virtudes não são só ferramentas para ser feliz, ter sucesso, ganhar reconhecimento. Elas são o próprio bem. O único bem verdadeiro. E, portanto, o objetivo final da vida. Tem aquela passagem famosa do Epicteto, né? Que o material menciona. Não busque que os eventos aconteçam como você quer, mas queira que os eventos aconteçam como eles acontecem, e você terá serenidade. Confesso que, assim, de primeira, esse pode soar meio passivo. Quase como desistir. Como é que eles garantiam que isso não virasse apatia, falta de ambição? É uma questão crucial, sim. E a fonte aborda bem essa diferença. Não é resignação apática, de cruzar os braços, sabe? Pelo contrário. O estoico age no mundo. A diferença radical está no foco. A energia não vai para tentar controlar o resultado externo que a gente não controla mesmo, na maior parte das vezes. A energia vai para controlar a única coisa que está no nosso poder, a qualidade da nossa resposta, a intenção, a virtude das nossas ações e julgamentos. A radicalidade está aí.
O propósito se realiza no como a gente age, na integridade do processo, não necessariamente no resultado final que a gente queria. E se a gente conectar isso ao quadro geral, dá para perceber a força disso para a resiliência, né? O nosso senso de propósito fica, de certa forma, blindado contra as reviravoltas da sorte, do destino. Se meu objetivo é agir com coragem e justiça, eu posso buscar isso tanto no sucesso quanto no fracasso, sabe? Na bonança ou na tempestade. O significado está na minha escolha de agir com virtude naquele momento. A ação continua importante, mas o valor dela muda. Vai do resultado para a própria ação virtuosa. Entendi. O foco é na qualidade da resposta interna e da ação. Mas, se o foco é tão interno assim, na virtude pessoal, como isso se conecta com o mundo lá fora, com as outras pessoas? O estoicismo isola a gente ou conecta de alguma forma? Ótima pergunta. E ela leva a gente direto para o terceiro pilar que o material apresenta. A ideia de cosmopolites, o cidadão do cosmos. Os estoicos tinham uma visão, surpreendentemente moderna de cosmopolitismo. Eles diziam que, como todos nós compartilhamos a razão, todos os seres humanos são, na essência, membros de uma única comunidade universal. Uma cidade global, digamos assim. Aquela citação do Marco Aurélio, que a fonte traz, é muito forte nisso, né? Como Antonino, minha cidade e pátria é Roma. Como ser humano é o mundo. Isso expande demais nossa área de preocupação e, claro, nosso senso de propósito. Parte da nossa função nessa visão não é só cuidar do nosso umbigo ou da nossa vizinhança, é contribuir para o bem comum dessa comunidade universal. Isso levanta uma questão importante. Ainda mais hoje, né? Com um mundo tão conectado, até onde vai nossa responsabilidade ética? A ideia de cidadão do cosmos sugere que nosso propósito tem uma dimensão social, talvez até global, inerente. E o ponto-chave que o material reforça é como esses três pilares, viver segundo a natureza racional, buscar a virtude como fim e agir como cidadão do mundo, criam um propósito que é, no fundo, acessível para todo mundo. Não depende de onde você nasceu, se tem dinheiro, se tem sorte. Imperador ou escravo, como foram Marco Aurélio e Epiteto, ambos podiam buscar esse propósito, porque ele depende da orientação interna, da nossa bússola moral, sabe? Fascinante como esses três pilares se encaixam. Mas vamos para a prática. Como é que a gente pode começar a cultivar essa mentalidade no dia a dia? Aqui é onde fica realmente interessante. O material que a gente analisou propõe um protocolo prático de 30 dias, justamente para desenvolver um senso de propósito mais resiliente. Ele tem 3 fases. A fase 1, dias 1 a 7, é o desconstrução. A meta aqui é começar a separar nossa ideia de propósito dos resultados externos. Sabe, aquela promoção, reconhecimento, etc. A sugestão é usar um diário de propósito ilusório, com perguntas para investigar essas ligações automáticas que a gente faz. Depois, vem a fase 2, dias 8 a 21, de reconstrução. Aí o foco muda para cultivar ativamente o propósito baseado nas 4 virtudes, com um exercício chamado as 4 virtudes em ação. E, por fim, a fase 3, dias 22 a 30, é de aplicação contínua. É buscar incorporar essa visão nas pequenas coisas do dia a dia, praticar o amor fati, aquele amor ao destino, e agir conscientemente como cidadão do cosmos nas interações. Sim, e a fonte detalha bem esses exercícios. No diário de propósito ilusório, por exemplo, as perguntas podem ser tipo: dia 1, quais resultados específicos eu associei ao meu propósito ultimamente? Dia 2, até que ponto esses resultados estão mesmo sob meu controle? São perguntas para a gente ver como é frágil um propósito que depende do externo, né? Na fase 2, a ideia é talvez focar numa virtude por dia ou por semana. Por exemplo, se for sabedoria, se perguntar antes de uma decisão difícil qual escolha que reflete o melhor discernimento sobre o que é realmente bom. O protocolo também incentiva a integrar práticas estoicas clássicas, sabe? Tipo, restar um lembrete diário, adaptado do Epiteto. Meu trabalho hoje não é controlar os eventos, mas controlar minhas respostas a eles com virtude. Ou a prática matinal do Marco Aurélio.
Para qual tarefa de ser humano racional e social eu me levanto hoje? E, claro, a revisão noturna do Sêneca. Em que agi hoje de acordo com minha natureza? Onde eu desviei? O que aprendi? São ferramentas simples, mas, nossa, poderosas para manter a bússola calibrada. E sobre o amor fati mencionado na fase 3, a ideia não é ser passivo, tipo, deixa pra lá. É mais uma aceitação ativa, sabe? Até um abraço do que quer que aconteça, entendendo que faz parte de um todo maior e que é sempre uma chance para exercer a virtude. O material também é bem realista sobre os desafios, né? Ele antecipa obstáculos comuns e oferece respostas baseadas na filosofia estoica. Por exemplo, o obstáculo 1. Meu trabalho atual parece vazio, sem significado intrínseco. A resposta, inspirada no Epicteto, que foi escravo, é focar no como você faz a tarefa. Mesmo o trabalho mais simples pode ser feito com excelência, com atenção, com integridade. O propósito está na qualidade da sua ação, não só na natureza da tarefa. Ou o obstáculo 2. Eu ainda me pego medindo meu valor pelos resultados ou pelo que os outros pensam. A sugestão prática é a distinção cognitiva. Perceber o pensamento, preciso dessa aprovação para me sentir bem, reconhecer que é só uma impressão e reafirmar internamente. Meu valor está no meu caráter, nas minhas intenções, não nisso. É um treino mental mesmo, contínuo. E para o obstáculo 3, as virtudes sabedoria, coragem, etc. parecem muito abstratas. A chave é tornar elas concretas. Buscar ativamente chance de praticar no dia a dia. Sabedoria numa decisão financeira. Coragem para dar um feedback difícil. Justiça ao ouvir um colega, moderação para lidar com a vontade de procrastinar. E para aqueles momentos de dúvida mais forte ou de ansiedade sobre o propósito, a fonte dá uma ferramenta bem concreta, um ritual de 60 segundos. É muito direto. Primeiro, 3 respirações profundas para voltar para o presente. Segundo, talvez colocar a mão no coração e afirmar internamente: meu propósito está aqui, agora na escolha de agir com virtude. Terceiro, se perguntar, qual virtude eu posso expressar nesse exato momento, nessa situação? Quarto, visualizar rapidinho essa ação virtuosa. E quinto, respirar fundo de novo e agir com essa intenção. É tipo um reset rápido para realinhar a bússola interna. Conecta com aquela ideia do Marco Aurélio que a fonte citou, o verdadeiro propósito se revela nos nossos pensamentos e escolhas de cada instante. Tudo isso soa muito robusto, quase como uma armadura contra as decepções da vida. Mas eu fico pensando, no nosso mundo de hoje, sabe? Tão obcecado por métrica, por resultado visível, por sucesso que dá para medir, essa ideia central estoica que o Sêneca também defendia, de que a virtude em si já basta, será que não corre o risco de ser um ideal bonito, mas talvez um pouco desconectado da realidade prática? Como aplicar isso sem parecer, sei lá, ingênuo, ou até ficar em desvantagem? Essa é a tensão fundamental, né? E o material que a gente analisou não foge dela. O próprio Sêneca, que era um homem super rico, envolvido na política romana, viveu essa tensão na pele. A chave estoica, me parece, não é negar o mundo externo ou abandonar as ambições completamente. É redefinir nossa relação com elas. Os resultados externos, sucesso, riqueza, saúde, passam a ser vistos como preferíveis indiferentes. Ou seja, são bons se acontecerem. A gente pode buscar com esforço, mas eles não são a fonte do nosso valor ou do nosso propósito final. A sutileza está em deslocar o peso do nosso investimento emocional. Sabe, o foco real a cada momento está na intenção por trás da ação e na qualidade ética dessa ação. É menos sobre feitos heróicos gigantescos e mais sobre a integridade nas pequenas escolhas do dia a dia. Entendo. Então, não se trata de abandonar a busca por metas, mas de mudar onde a gente deposita nosso senso de identidade e valor. Seria tipo, a pergunta importante não é tanto conseguir a promoção, mas sim eu agi com justiça, coragem e sabedoria durante todo o processo para buscar essa promoção, independentemente do resultado final? Precisamente. E aí que a prática constante, como o protocolo de 30 dias sugere, se torna essencial. Não é como virar uma chave pronto, né? É mais como fortalecer um músculo dia após dia.
aquela tal ousadia que o Sêneca menciona naquela frase famosa, talvez seja exatamente essa. A ousadia de focar na qualidade do caráter e da ação, mesmo quando o mundo em volta parece só valorizar o resultado final. É uma aposta na integridade como fonte primária de significado. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? A grande mensagem que a gente tira desse material é que a perspectiva estoica sobre propósito oferece uma forma profunda de liberdade. Ao ancorar nosso senso de significado na excelência do nosso caráter e na virtude das nossas ações, que são no fim das contas as coisas sobre as quais a gente tem mais controle, a gente se torna menos vulnerável às tempestades, aos caprichos das circunstâncias externas. E vale reforçar, como a fonte faz questão de dizer, isso não implica passividade ou falta de ambição, de jeito nenhum. A gente pode continuar buscando nossos objetivos, mas a forma como a gente aborda eles muda. Eles viram o campo de treino, sabe? A arena onde a gente tem a chance de praticar sabedoria, coragem, justiça, moderação. O material até desafia a gente a experimentar algo do protocolo, mesmo que por pouco tempo, para sentir essa mudança de perspectiva na prática. Exatamente. E o material nos deixa com aquela reflexão poderosa do Sêneca. Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que as coisas são difíceis. Talvez o pensamento final que fica, inspirado nisso, seja uma pergunta para cada um de nós. Que pequeno ato de ousadia a gente poderia experimentar hoje ou amanhã? Talvez ousar aplicar conscientemente um desses princípios estoicos numa situação comum, focar na resposta virtuosa em vez de ficar remoendo o resultado, tratar uma interação banal como uma chance de exercitar nosso papel de cidadão do cosmos, ou simplesmente fazer aquela pausa de 60 segundos quando a ansiedade ou a frustração baterem à porta. Essa mudança de foco do externo para o interno, mesmo que comece pequeno, pode ser um caminho surpreendentemente eficaz para construir não só uma vida com mais significado percebido, mas também com uma capacidade muito maior de navegar as inevitáveis dificuldades da vida com serenidade e força interior.